Como está o seu coração agora de manhã? Eu faço essa pergunta porque eu creio que em nenhum momento nós podemos nos encontrar com o Senhor e sair com o mesmo coração que chegamos. E eu quero te pedir que agora você reafirme o seu coração nas mãos do Senhor para ser transformado. Porque esse é o desejo dele. Amém? Você está pronto? O Jader começou a nossa reunião de hoje falando que arrependimento e remorso são coisas diferentes e a gente confunde as duas coisas. Que o arrependimento ele muda a nossa vida, o remorso ele muda aquele momento. E se for para mudar só um momento, eu prefiro não mudar. O que o Senhor tem para nós é mudança de vida. Nós vamos começar hoje uma série de imersão nas 7 cartas às igrejas lá do Apocalipse. Começamos hoje. E para a gente começar bem, eu queria trazer a gente para o contexto, né? O que é o livro do Apocalipse? Apocalipse significa revelação. E o livro do Apocalipse ele foi escrito por João mesmo, aquele irmão de Tiago, que deitava no peito de Jesus. Obrigado, filha. Enquanto ele estava aprisionado numa ilha, mais ou menos como acontecia aqui na década de 60, a Ilha Grande, lá no Rio de Janeiro. Então, os prisioneiros eram levados para um lugar, para uma ilha, porque dali ele não tinha muito para onde ir se ele não tivesse uma ajuda muito profunda. Então, ele estava aprisionado nessa ilha, a ilha de Patmos. E, num determinado momento, ele escreve nesse livro de Apocalipse que foi arrebatado no dia do Senhor. Ouviu uma grande voz e aos seus pés ele caiu. E aí Deus começou a mostrar algumas coisas para ele. E dentre essas coisas, o início do livro do Apocalipse, ele escreve carta a 7 igrejas específicas. 7 igrejas que ficam na Ásia, que era onde já tinha o evangelho consolidado naquele tempo. Então foi escrito para 7 igrejas físicas que existiam e que tinham lá sua rotina, tinham suas reuniões, as pessoas ali buscando ao Senhor em grupo. Mas como todas as cartas do Novo Testamento, ela foi escrita para um fim específico de abençoar toda a humanidade a partir daí. Então essas igrejas receberiam essa carta, que foi escrita especificamente para essa igreja, mas essas cartas não foram escritas só para elas, foram escritas para a igreja na sua posteridade e na sua continuidade. Estamos juntos na mesma página até aqui? Uma diferença existe entre as epístolas, as cartas que Paulo escreveu, as outras 3 cartas que João escreveu, a carta de Tiago, as de Pedro e a carta aos Hebreus. Que essas cartas eram para ser lidas diante da igreja. Então, quando você começar a ler o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, você vai saber de uma carta que foi lida diante da igreja. Paulo enviou aquela carta para a igreja como um todo. Então, tratava de questões do dia a dia, tratava de questões comportamentais, tratava de questões de esclarecimento com relação à graça, de esclarecimento com relação à pessoa de Jesus e a diferença entre a velha aliança e a nova aliança, o que era lei e o que é graça. Essas cartas do Apocalipse foram escritas aos anjos da igreja. Foram escritas para os pastores. Foram escritas para as pessoas que tinham algum papel de liderança e de influência sobre os membros da igreja. Então, ela trata em sentido mais profundo. Quando João escreve essas cartas, quando ele recebe do Senhor, ele diz, ao anjo da igreja tal, o Senhor tem isso para dizer. E o que é essa diferença? O que isso faz de diferença de falar com o pastor ou falar com a igreja? Se vocês perceberem, se você ensina o líder passa para a igreja de acordo com a necessidade de cada membro. E a necessidade de cada membro é tratada na intimidade. Então essas cartas são mais íntimas. As cartas
As demais cartas são mais abertas, são mais para o dia a dia da igreja. Ok? Então vamos abrir nossa Bíblia em 1 João 4,19. Poxa, Toninho, mas você fala de Apocalipse e pede para abrir em 1 João 4,19? 1 João 4,19 serve como fundamento para o que a gente vai conversar hoje. Nós vamos falar hoje sobre a primeira igreja que recebe essa carta, que é a igreja de Éfeso. Todos conseguiram encontrar? Vamos ler a partir do 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo pena. E o que teme não é perfeito em amor. 19. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Antes de falar sobre a igreja em Éfeso, a gente precisa trazer à mente o que é o amor. O amor é a manifestação de Deus no meio dos homens. João também diz nessa mesma carta, no capítulo 5, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência do Senhor é o amor. E o primeiro amor que foi manifestado para a humanidade foi de Deus. Quando Ele nos cria em amor. Quando Ele entrega o seu Filho, é em amor. Quando o Filho vem e passa por tudo que Ele passou, e a gente estudou na célula essa semana sobre Filipenses 2, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Ele em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, e como servo tomou a forma humana. E sendo homem, foi obediente. E sendo obediente, se humilhou. E humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Isso é a essência do amor. É se dar pelo outro. É fazer sabendo que o outro tem que ser o destinatário do seu amor. E vamos ler lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 1. São 3 páginas para frente só. E diz o Senhor: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que são as 7 estrelas? São os 7 anjos da igreja. São os 7 líderes dessas igrejas. São as 7 pessoas que exerciam a liderança e a influência sobre aqueles membros. E os 7 castiçais? Cada castiçal representa uma das igrejas. E é importante saber disso, porque lá no final a gente vai falar sobre castiçal, sobre candelabro. E esse que tem nas suas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros, o Senhor, tem na sua mão a liderança, o pastorado, o episcopado sobre a igreja. E ele anda, ele transita no meio da igreja. Essa é a primeira grande revelação dessa carta. Coisas que nós hoje já temos como claro, que o Senhor, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está, e o Senhor está no meio do seu povo. Mas para aquela igreja isso era um ensinamento muito importante, porque eles vinham de uma cultura onde o Senhor está lá no céu e eu preciso me sacrificar, eu preciso oferecer sacrifícios para que esses sacrifícios cheguem até Ele e aí Ele ouça a minha voz. E essa revelação de que o Senhor tem na mão a liderança da igreja e caminha no meio do seu povo é a primeira grande revelação dessa carta. Irmãos Efésios, o Senhor caminha no meio de vocês. Ser igreja, o Senhor caminha no meio de vocês. O Senhor está aqui. E onde o Senhor está, milagres acontecem. Onde o Senhor está, a sua glória transcende. Onde o Senhor está, vidas são transformadas. Amém? Conheça as tuas obras. E aí ele começa essa carta dizendo que conhece as obras daquela igreja, que era uma igreja referência, era uma igreja que fazia de tudo para andar no caminho certo.
Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Nessa colocação, a gente percebe aqui uma igreja zelosa. A gente percebe uma igreja que busca ao Senhor acima de tudo. Eu sei que vocês separaram de si aquilo que é mal. Eu sei que vocês têm zelo, eu sei que vocês têm amor, eu sei que vocês têm paciência. Eu sei que aqueles que tentaram se usurpar de posições ou de autoridade divina que não existe, vocês colocaram para correr. E quando a gente pensa na carta paulina aos Efésios, ele fala, olha, pela graça é que vocês são salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Essa recomendação de Paulo lá está testificada por João aqui em Apocalipse, que ele diz, olha, aqueles que estão ali para se vangloriar, aqueles que estão ali para se revestir de alguma pompa, esses caras vocês colocaram para correr, a partir do conselho de Paulo. A partir do conselho de Paulo, que saiu da mesma fonte de que João escreveu essa carta. E essa igreja zelosa, essa igreja de referência, e se a gente lê até aqui, a gente percebe muita similaridade entre a igreja de Éfeso e a igreja que nós queremos, não é isso? Amém? É isso? É ou não é? Quando nós percebemos essa similaridade, nós passamos a olhar para a igreja em Éfeso como uma igreja de referência para a gente. Vamos falar um pouquinho sobre Éfeso, antes de continuar lendo essa carta. Éfeso era uma cidade cosmopolita, era uma cidade portuária, e ali a gente tinha muitos estrangeiros. E esses muitos estrangeiros que estavam ali, traziam de si, consigo, várias culturas. Algumas culturas muito boas, algumas não tão boas, mas tinham uma bagagem cultural que influenciava no dia a dia da cidade de Éfeso. E tem uma bagagem cultural que não é tão boa assim. Você está com a sua Bíblia aberta? Atos 19. Versículo 35. Todos encontraram? 19:35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? No meio dessa bagagem cultural, existia uma bagagem muito forte de magia negra, de ocultismo. Porque Diana era uma deusa grega. E Júpiter, eles tinham lá uma imagem que eles acreditavam que tinha descido, tinha vindo do planeta Júpiter. Que essa imagem não ficava dentro da cidade de Éfeso. Mas os efésios eram guardiões dessa imagem. É como se, sei lá, a gente aqui se sente meio que guardião da Chapada dos Veadeiros, que é no Goiás, mas a gente se sente dono. Vou para Brasília para ir para a Chapada, né? Eles eram guardiões de duas imagens que significavam ocultismo e magia negra, idolatria. E essa bagagem cultural acaba trazendo um pouco de dificuldade para você proclamar o Evangelho, para você trazer o Evangelho pleno. Vocês lembram que lá em Atos, Paulo estava andando, e agora não me lembro se era com Silas ou se era com Barnabé, e uma mulher começa a andar atrás deles dizendo, olha, ouçam esse homem, porque esse é homem de Deus, e esses homens trazem consigo a presença de Deus. E ele vira para trás e fala assim, cala tua boca, Satanás. Porque aquilo que ela estava fazendo não era para glorificar o nome do Senhor. E quem estava falando através dela eram entidades que queriam destruir ali
a proclamação do Evangelho, enchê-los de si mesmos e fazer com que eles não dependessem do Senhor para continuar proclamando o Evangelho. E só que, apesar dessa dificuldade de ser uma cidade pagã, de ser uma cidade que tem na sua riqueza cultural muito de paganismo, muito de magia negra e de ocultismo, ela continuava sendo uma igreja vista como uma igreja autêntica. E nós continuamos olhando para ela como uma igreja de referência. E eu costumo dizer que eu prefiro ser um rei num lugar que precisa de mudança do que ser só mais um no lugar que não precisa de mudança alguma. Se você está numa cidade onde eles precisam da palavra do Senhor e você consegue ter liberdade para proclamar esse evangelho ali, você consegue alcançar corações na sua essência. Um bom paralelo pode ser visto aí entre, se a gente pegar a igreja no Brasil nos anos 70 e a igreja nos Estados Unidos nos anos 70. O zelo dentro da igreja brasileira que estava nascendo, que estava passando por uma renovação, era muito maior do que num lugar, numa nação onde ser evangélico e ser cristão era meio que o padrão. Proclamar o evangelho num lugar onde as pessoas não conhecem o Deus verdadeiro se torna obrigação para aqueles que conhecem. Porque onde o Senhor está, onde a igreja está, o Senhor transita no meio dela. E a presença do Senhor transforma vidas, como eu falei lá atrás. E a presença do Senhor vem transformando a cidade de Éfeso a partir da sua igreja com esse zelo, com essa característica da igreja de trazer, de cuidar para que o que ali seja conversado, o que ali seja tratado e o que ali seja trazido pela liderança ou pelos anjos dessa igreja sejam realmente colocados em prática. Né? E aí ele fala, João continua falando aos Efésios, dizendo: tenho, porém, contra ti, que deixaste... Oi? Apocalipse 2. Agora o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Que deixaste o primeiro amor. E aí a gente tem duas formas de olhar para que primeiro amor foi esse que foi deixado. E as duas são verdadeiras. O primeiro amor que Éfeso deixou foi a dependência do Senhor. A coisa estava tão organizada, a coisa estava andando tão bem dentro da igreja, que eles deixaram de depender do Senhor. Deixaram de observar que nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E esse primeiro amor é que dá vida, é que traz transformação, é que traz à igreja a responsabilidade e a prioridade, não seria prioridade, a responsabilidade e o privilégio de ter a presença do Senhor dentro dela. Então, olhando para isso, quando a igreja deixa de ter a dependência do Senhor como seu rumo, como sua linha principal de ação, sua linha principal de influência na sociedade, ela começa a cair no pecado. E quando a igreja é alertada que eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, está dizendo assim, olha, vocês estão andando muito bem, mas precisa corrigir sua rota. Porque sem o amor do Senhor, não vale nada vocês estarem aqui. Voltando lá em Paulo disse aos Efésios assim, sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Lá em Efésios 4. Sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. E aí João escreve para essa mesma igreja dizendo, olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando a gente olha para essas duas coisas, o primeiro conselho foi seguido, mas o segundo, que é sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus, esse não tem sido seguido. Igreja, vem, corrige sua rota. Igreja, entenda que você precisa receber do amor do Senhor, porque sem o amor dele, nada do que você faz vale a pena.
Maria e Marta, quando receberam Jesus lá na casa de Lázaro, tiveram duas atitudes diferentes. Essas duas atitudes mostram o que é depender do amor de Deus e querer fazer as coisas para agradar a Deus sem esse padrão. Quando Jesus chega, Marta está lá na cozinha preparando, limpou a casa, preparou tudo, e Maria simplesmente pega um vaso de perfume, quebra aos pés de Jesus, começa a chorar e começa a enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. E Marta fala assim: Jesus, manda que ela venha me ajudar, eu estou sozinha aqui fazendo tudo para recebê-lo bem. E ele fala: ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Ela dependeu do amor de Deus, ela tinha a convicção do amor que o Senhor tinha por ela. E em cima disso, ela viveu esse amor. Marta queria agradar o Senhor com seu amor. E não está errado. O correto é a gente mesclar as duas coisas, mas nós não podemos deixar de entender que é o amor do Senhor que nos impele a fazer as coisas pelo Senhor. E não o contrário, nós não fazemos para receber o amor dele. E essa era a equação que estava invertida no coração de Marta. Ela queria fazer para receber o amor, para se sentir amada. E Maria se sentia amada. Tanto que quando Lázaro morre e Jesus chega, as duas fizeram a mesma colocação diante do Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Marta recebeu uma resposta dizendo: calma, as coisas vão acontecer. E Maria recebe uma resposta dizendo: eu estou aqui. Perder o primeiro amor é talvez achar que não é suficiente a presença do Senhor, mas que eu preciso fazer alguma coisa. Ou que Ele precisa fazer alguma coisa. Isso é deixar o primeiro amor. E quando Jesus vira para Marta e diz: olha, pode deixar, eu vou resolver. E fala para Maria: eu estou aqui. A presença dele era suficiente para quem tinha a convicção do amor de Jesus. E a ação dele era necessária para aquele que não tinha convicção do amor. Precisa fazer alguma coisa, precisa agir. Se o Senhor não agir, ele não está aqui. E o anjo recebe uma carta, e o Sérgio recebe uma carta dizendo assim: Igreja Ser, eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas essa carta não vai só com essa crítica, não vai só com esse ponto de correção para a igreja. Ele vem primeiro reconhecendo todas as qualidades. Olha, vocês fazem isso, isso é correto diante do Senhor, e é isso que a gente espera de vocês como igreja. Mas tem um ponto aqui para você corrigir a rota. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E junto com essa necessidade de correção de rota, o amor do Senhor sobeja sobre a igreja em Éfeso e diz assim: olha, tem a solução. E eu vou ensinar para vocês a solução agora. Primeiro, você lembra de onde caiu, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Revisita o seu pecado. Confessa. Coloca uma pá de cal sobre ele. Lembra de onde você caiu. Porque quando você souber aonde você caiu, você não vai mais andar por ali. Quando foi que você deixou o primeiro amor, igreja em Éfeso? Quando foi que você começou a achar que dá para andar com as próprias pernas? Quando foi que você achou que não dependia mais de mim, igreja? Lembra, pois, de onde caíste. Lembra, pois, de onde caíste e arrependa-se. Arrependa-se. Não é tem remorso, Jader. Não é tem remorso. Arrepende-se. Muda de rumo. E muda de rumo para sempre. É um caminho sem volta. Arrepende-se. Lembra de onde você caiu. Revisita o seu pecado. Confessa, perdoa, resolve aquela situação. E começa a andar no caminho correto. Arrepende-se. Muda de rumo. E depois que você se arrepender, volta a praticar aquelas primeiras obras que mostravam que o amor do Senhor estava sobre a sua vida. Estava sobre você, igreja. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o castiçal. O arrependimento não é opcional.
Assim como Jesus, quando encontrou o jovem rico falou, olha, essas coisas todas eu já faço desde criança. Ele fala assim, então vai lá, vende seus bens e volta. E se você não quiser fazer isso, tudo bem. Você escolhe o seu destino. E o Senhor escreve ao anjo da igreja em Éfeso, lembra de onde caíste, arrependa-se. Volta a praticar as primeiras obras. Mas se você não quiser fazer isso, tudo bem. Você só vai perder o seu castiçal, o seu candelabro de ouro que tinha a sua vela. Você só vai não ter parte mais comigo. E você pode fazer tudo certinho, continuar fazendo tudo certinho, só que você não tem parte comigo, meu amigo. Igreja, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou assim, não, de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés. E o Senhor falou para ele, se eu não lavar seus pés, segue o teu caminho, sem mim. Igreja, se você não se arrepender, igreja, se você não revisitar o seu pecado, se você não resolver aquela questão pendente, botar uma pá de cal sobre ele e mudar de rumo, segue o teu caminho, sem mim. Igreja em Éfeso, se você não quiser fazer isso, não tem problema nenhum, você só vai sair do castiçal. Mas mais do que isso, tens, porém, isso, que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E os nicolaítas eram uma seita que seria uma evolução lá da história dos 250 profetas de Balaão. Uma seita que é uma evolução pagã dos adoradores de Balaão. E quando a igreja se posiciona contra o paganismo, quando a igreja se posiciona contra o pecado, quando a igreja se posiciona a favor do amor do Senhor, ele tem uma outra promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, ao que se arrepender, ao que continuar odiando o pecado, odiando os nicolaítas, resolver a sua questão e tomar o rumo certo, se arrepender. Esse é o que vence. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que é a árvore da vida? Lá em Gênesis 3, o Senhor fala ao homem, olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas não coma daquela que está no centro do jardim, que é a do conhecimento do bem e do mal. Vocês lembram dessa história? E aí, não vou entrar em detalhes, porque vocês já conhecem, mas ele acabou comendo dessa árvore. E quando o Senhor esteve frente a frente com o homem, o que ele disse? Gênesis 3, 22. Alguém abre aí e lê para mim, bem alto, bem forte, que eu quero ouvir. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, viva para sempre. A promessa de Deus a ordem de Deus era, se você comer dessa árvore, certamente morrerá. Quando o homem caiu em pecado, ele deixou de ter direito de tomar do fruto da árvore da vida. Ele foi expulso do paraíso para que não comesse da árvore da vida. E o pão da vida foi enviado em Jesus. O pão da vida foi enviado em Jesus. E ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que vai dar vida eterna, que vai retornar a vida para nós, porque nós perdemos a vida quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E mais do que vida, essa promessa traz a melhor de todas,
nós vamos habitar no jardim. E na viração do dia, nós teremos o Senhor em pessoa, falando conosco. A presença do Senhor vai ser eterna. Nós não teremos mais momentos em que nós não percebamos a presença dele, porque ele está presente o tempo todo, mas às vezes nós não percebemos, nós atribulados no meio do nosso trabalho, na correria do dia a dia, nós deixamos de perceber. E ao vencedor, darei de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu costumo dizer que inferno é a ausência de Deus. Ao vencedor, eu darei a possibilidade de viver paraíso, que é a presença de Deus. Eu terei a possibilidade de estar com Ele todos os dias da minha vida. Vamos recapitular um pouquinho o que é necessário para ser vencedor. Dentro dessa estrutura, manter o zelo, manter o ódio pelo pecado, o amor pelas vidas, manter expulsar aquilo que não tem a ver com a palavra de Deus, mas principalmente me lembrar de onde caí, me lembrar do meu pecado, resolver a situação, botar uma pá de cal em cima, matar, sepultar e se arrepender. E o arrependimento, ele exige mudança de rumo. Para que nós caminhemos no reino de Deus, para que nós caminhemos no paraíso junto ao Senhor, é necessário que o nosso coração esteja puro, esteja limpo. Porque Abacuque disse que o Senhor é tão puro de olhos que não pode sequer ver o mal. Com o nosso coração puro, nós podemos estar na presença do Senhor. E para estar na presença do Senhor, é necessário o coração puro. E como eu posso transformar o meu coração em coração puro? Através do arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, era a mensagem de João. Arrependei-vos, já está posto, pois, o machado à raiz da árvore, e aquele que não se arrepender será cortado fora, disse Jesus. Arrependei-vos. A palavra de hoje, desde o início, eu achei que o Jader tinha visto o meu esboço. Mas a palavra de hoje, desde o início, está dizendo para você, igreja, arrependa-se. 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 Retoma o primeiro amor. Retoma a dependência do Senhor. Retoma o desejo de ouvir a voz dele todos os dias. Jejue, ore, cante louvores, adore ao Senhor. Mas não perca jamais a oportunidade de estar com o coração puro diante dele. Porque os seus olhos estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Você está disposto a isso? É isso que você quer? Feche seus olhos. Comece a revisitar os seus pecados. Comece a revisitar onde você caiu. Comece a revisitar o que te afasta do Senhor. Porque essa revisitação vai te dar a oportunidade de se arrepender. Coloque-se diante dele. Entrega o seu coração para ele, para receber o amor dele que consola, que conforta e que traz vida diante de você. Senhor Jesus, estamos aqui como igreja diante do Senhor. Entregamos ao Senhor o nosso coração, para que o Senhor esquadrinhe, para que o Senhor encontre nele o pecado de estimação, para que o Senhor encontre nele nossos desvios de conduta, nossos desvios de desejos, que não nos leve até o Senhor. Eu me coloco, Senhor Jesus, como igreja diante do Senhor. E te peço, purifica. Purifica. Traz vida, Senhor, sobre esse coração necrosado,
sobre esse coração que está cheio de vaidades, sobre esse coração, Senhor Jesus, que muitas vezes me leva para o caminho distante do Senhor. Mas eu te peço, Pai, purifica. Mostra-nos, Senhor Jesus, aonde nós precisamos nos arrepender. Mostra-nos, Senhor Jesus, aonde nós temos pecado. Mostra-nos, Senhor Jesus, onde existe recorrência de pecado, para que nós abandonemos e ouçamos a Tua voz dizendo: vai, não peques mais. Vem, Senhor Jesus, trazer vida. Traz vida, Jesus, traz vida. Traz vida, Jesus, traz vida. Porque só Tu és santo, 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 santo. Vem, Pai, habita no nosso meio. Tira de nós o coração de pedra e coloca um coração de carne, Senhor Jesus. E enche esse coração do Teu amor, Pai. Porque é disso que nós precisamos para seguir nessa jornada, Pai. Que o Senhor seja o motivo, que o Senhor seja o alvo e que o Senhor seja o caminho. Porque só Tu és digno. Obrigado, Pai. Em Teu nome, Jesus, nós agradecemos. Amém.